Né? Nós já vamos gravar. Muito bem, está gravando. Ô, pessoal, uma boa noite para vocês. Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 3, tá? Eu vou agora começar aqui a compartilhar, tá? A minha tela. Deixa eu aqui fechar um outro monitor aqui, desliguei o outro monitor. Deixa eu colocar aqui a tela inteira. Muito bem. Vou compartilhar a tela aqui, tá bom? Essa nossa aula de hoje. Tá? Hoje nós vamos falar, então, um pouquinho aqui, ó, sobre leis de Newton, tá? Como a gente já falou desde o princípio. Eu queria aqui, pessoal, dedicar essa aula à memória do professor Alain Emanuel, tá? Que ontem veio a falecer, tá? E de complicações da Covid, né? Da Covid-19, né? Essa enfermidade aí que já matou quase 500 mil de brasileiros. O professor Alain era professor da área de eletrotécnica do nosso campus Itaperuna e ele recentemente foi transferido para Macaé, né? Então, aí nesse período aí agora, né, de aulas de ensino remoto emergencial, ele foi para Macaé, ele veio a falecer ontem, né? Eu tinha com ele em comum a paixão pelo Botafogo de futebol e regatas, né? Eu tenho até aqui, ó, não sei se dá para ver aqui, ó, né, uma fita, uma faixa de campeão carioca de 2018, né? O Botafogo ganhou, entendeu? E ele trouxe para mim lá do Rio de Janeiro para Itapetaqui, me entregou. Então, poxa, era um cara, né, um grande colega, um grande companheiro, um grande amigo. A gente sempre falava muito, né, do Botafogo, sofria junto, né, entre aspas, né, pelo nosso glorioso. Mas eu falo assim, eu mandei até uma mensagem de áudio para a filha dele, né, relatando quem é o pai dela, que era um grande companheiro aí e que sempre se referia a ela com muito carinho, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente sempre lembrar, né, e ao mesmo tempo se indignar, né, cara? Tantas vidas aí perdidas, né? O professor Alain, cara com conhecimento vastíssimo e com possibilidades enormes aí, né? Sempre está contribuindo para a formação de jovens e tudo mais. Mas é isso, gente. Ontem eu fiquei, né, bastante triste, é ruim, é triste quando um número se torna pessoa, tá? Então queria pedir licença a vocês para dedicar essa aula à memória do professor Alain Emanuel, tá? Muito bem. Continuando aqui, olha só, né, vamos falar um pouquinho aqui, um pensamento do momento, né, do grande Belchior, né, esse poeta brasileiro, que é, né, autor aí de músicas lindíssimas, de versos lindíssimos, e aqui um verso dele que ele fala o seguinte: a minha alucinação é suportar o dia a dia e o meu delírio é experiência com coisas reais, né? E o Belchior, né, numa canção dele chamada Alucinação, né, que é uma música lindíssima, né? E ele coloca assim essa sua visão muito pé no chão, né? Entendeu? Então essa música tem toda uma conjuntura interessante, né? E essa coisa, né, cara, que a experiência com coisas reais são importantíssimas, né? Certo? E essa coisa de suportar o dia a dia, de enfrentar e de seguir em frente, né? Então isso aí o que é? É um pensamento do momento para a gente poder sempre enfrentar as coisas de frente, com base na realidade. Não adianta a gente se iludir, não adianta se entorpecer, né? A alucinação que a gente pode ter no dia a dia e delirar com as coisas reais. Isso aí é mais ou menos assim que eu interpreto essa frase do Belchior, né? Então nós temos que enfrentar as coisas de frente, entendeu como é que é? Vencer, matar um leão por dia, como tem sido refeito nesses tempos aí de pandemia, né? E é isso. Vida que segue sempre, né? Muito bem. Olha só, aqui, ó, para registrar a presença, né? Vocês já sabem como é que é, então já está valendo hoje. Vão lá no ambiente virtual de aprendizagem, né? O Moodle, tá? Clica lá em presença nas aulas síncronas de Física Geral 3, professor Adriano Ferrarez. Muito bem. E aí a senha de hoje é essa. Olha lá. Uma senha para a aula de hoje, para vocês registrarem presença, tá? Eu acho que está todo mundo já inscrito lá, né? No nosso prezado AVA IF Moodle, né? Aí, ó, tá? Olha só, né? Tá aqui, ó. Tranquilo? Beleza? Aqui, ó. Tá aí a senha aí para vocês, tá? Registrarem a presença lá. Já mandei aí, né? Eu tô aqui, rapaz, ó. Aí, já mandei 2 vezes até. Agora mudou um pouquinho. Antes a gente apertava o Enter,
e já ia a mensagem. Agora a gente tem que voltar. Muito bem, vamos lá. Tá bom? Tranquilo? Vamos então, pessoal, para frente. Vamos lá, vamos resolver o primeiro exercício da lista 1 de leis de Newton. Olha lá, tá? Esse exercício ele diz o seguinte: andando em um automóvel a 80 km por hora, você freia a fundo ao ver um obstáculo à sua frente. Avalie a ordem de grandeza da força exercida pelos freios sobre o carro. Tá? Então, olha só, né, nós já temos lá o conceito de força na forma de videoaula e na forma de aula também, né, no formato de apresentação. Está lá no ambiente virtual de aprendizagem. E nós já vimos o quê? Que toda vez que a força age sobre um corpo, ela vai poder causar 3 efeitos sobre o corpo. Ela vai alterar a velocidade do corpo, ela vai deformar o corpo, ou um conjunto de forças podem atuar sobre um corpo, mantendo o corpo em equilíbrio, né? Com força resultante igual a zero. Tá? Nesse caso específico, o que nós temos aqui? Quando se pisa fundo no freio de um automóvel, o que vai acontecer? Vai ocorrer o quê? Uma variação de velocidade, né? Então, essa variação de velocidade ela ocorre por quê? Né? Porque existe uma força atuando no sistema. Tá? Então, a variação de velocidade é o efeito de uma força. Tá? E aí ele pergunta justamente o quê? Qual que é a ordem de grandeza da força, né, exercida pelos freios do carro. Tá? Então, aqui a gente vai aplicar os conceitos de cinemática e também os conceitos de leis de Newton, de dinâmica. Então, olha só, um primeiro dado aqui importante, né? A gente tem aqui, ó, né? Aqui nós vamos estar, aqui, veja bem, né? Ele pediu para a gente avaliar. Então, nós vamos ter aqui alguns dados que nós vamos ter que estimar, tá bom? Então, vejam bem, ó, quais são os dados que nós vamos considerar para resolver esse exercício? Primeiro, a velocidade inicial, tá? 80 km por hora. E aí, lembrando lá das nossas aulas de física geral 1, eu vou dividir esse cara por 3,6, eu encontro quem? Eu encontro que 80 km por hora corresponde a 22,22 metros por segundo. A velocidade final desse automóvel é de quanto? É zero, né? Então a velocidade inicial é 22,22 metros por segundo, a velocidade final é zero. A massa do carro, considerando um carro popular, ele vai girar em torno aí de 1.400 quilos, tá bom? E aí, olha lá, né? Aqui, uma outra estimativa que eu fiz é o seguinte, é que a distância ΔS do obstáculo seria de 30 metros. Tá certo? De 30 metros. Vejam bem, por que 30 metros, né? Até porque, aí eu vou justificar por que eu coloquei esses valores, tá, gente? Ó, ele está a 22,22 metros por segundo. Então, ele teria, teoricamente, o quê? Um tempo de 1 segundo e pouquinho, para quê? 1 segundo e meio, mais ou menos, né? Para quê? Para poder parar. Entenderam? Então, eu fiz essa estimativa, né? Quase 1 segundo e meio para poder parar, de 30 metros do obstáculo. Então, o cara vai pisar a fundo e ele espera parar aí o quê? Né? Em mais ou menos 1 segundo e meio. Tá bom? É aquela freada abrupta. Tá bom? Beleza, pessoal? Entenderam aqui? Tá pedindo para avaliar. Então é isso, olha só. Ele só me deu a velocidade inicial, né? E a velocidade final, obviamente, porque ele vai frear e vai parar no final. Então eu coloquei aqui, ó, estimei a velocidade do carro, considerando um carro popular, e também a distância que o obstáculo estaria do carro na hora que o indivíduo acionou o freio. Tá bom? Então, olha só. A aceleração que esse carro vai estar submetido, tá, durante a frenagem, né, ela vai vir de quem? Ela vai vir da equação de Torricelli, né, que é a equação independente do tempo. Por quê? Em nenhum momento aqui eu falei de tempo. Ele só me deu o quê? Eu só tenho o quê? A velocidade final, a velocidade inicial e a distância percorrida. Então eu vou usar quem? Ó, eu vou usar a equação da cinemática independente do tempo, né? Essa equação lá, a gente brincava lá no ensino médio, né? Vovô e vovó, né? Mais 2 anões numa pirâmide sensacional. Quem teve aula comigo talvez lembra disso, né? Ó, vovô e vovó mais 2 anões numa pirâmide sensacional, tá? Então, olha só, o que a gente tem aqui? Eu vou usar essa equação independente do tempo para eu calcular a aceleração que esse carro vai ter. Então, substituindo os valores, eu teria a velocidade final é zero, a velocidade inicial é 22,22 elevado ao quadrado, né? Mais
2 vezes a aceleração que eu quero descobrir, vezes a distância que esse automóvel vai percorrer durante a frenagem. Então, eu vou ter aqui, ó, 0 é igual a 493,83, que é 22,22 ao quadrado, mais 60A. 60A é igual a menos, né, vou passar aqui o 493,83 para o lado de lá, vai ficar negativo. Então, 60A é igual a menos 493,83. Tá? Então, nós vamos ter aqui, na verdade, o quê? Que a aceleração ela é negativa, obviamente, 493,83 dividido por 60, que vai me dar menos 8,23 metros por segundo ao quadrado. Aceleração aí bastante grande, tá? Muito bem. Então, tenho aceleração. Aí, o que eu vou usar agora? Eu vou usar agora quem? Né? A segunda lei de Newton, né? O princípio fundamental da dinâmica, né? A força exercida pelos freios do carro vai ser quem? Vai ser força resultante é igual a massa vezes aceleração. Né? Aqui, ó. Força resultante é massa vezes aceleração. Então, considerando o dado de massa que eu coloquei lá, eu tenho 1.400 quilogramas vezes a aceleração menos 8,23 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui vai me dar quanto? Né? Aqui, ó, menos... Aqui eu posso deixar em termos de módulo, né? Menos 11.522 newtons, né? Ou menos 1,15 vezes 10 a quarta newtons. Então, a ordem de grandeza dessa força, quanto que é? É a potência de 10, né? É 10 a quarta newton. A ordem de grandeza, então, é 10 a quarta. Certo? Então, essa aqui seria a ordem de grandeza aplicada. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tá? Então, um exercício aí bem tranquilo, né? Você vê aí que a ação da força resultante, ela serviu para quê? Para alterar a velocidade do automóvel, né? Fazer com que ele parasse. Alguma dúvida disso? Vamos lá, meu povo? Fala aí para mim. Hein? Tranquilo? Tá tranquilo. Beleza. Então vamos embora, vamos para frente agora aqui. Olha só, essa daqui é um probleminha um pouquinho longo, né? Certo? Isso aqui também é uma coisa que é um pouco antiga, né? Então, ó, que fala aqui, ó, de antigamente, né? Olha só como é que é, né? Antigamente. Isso aqui coisa de quê? Coisa de 20, 30 anos. Não, 20 anos, é. Há 20 anos, mais ou menos, né? O que acontece? Há 20 anos, as televisões eram feitas com tubos de raios catódicos. Vocês estudam um pouco de raios catódicos, né? Lá, quando vão estudar modelo atômico, né? De Rutherford, né? De Bohr, né? Aquelas primeiras experiências, né? E tudo mais. Então, o que acontece? Vocês devem ter visto na casa de avó ou na casa de vocês que os televisores antigamente eram enormes, né? Televisores antigamente eram pesados pra caramba, né, cara? Então, você imagina lá uma TV, né, de 24 polegadas, né, que era grande, né? Ela era uma coisa enorme, né? E aí, o que eram os raios catódicos, né? O princípio de funcionamento desses aparelhos, o que é? Ele é baseado na transmissão de elétrons que vão emergir do polo negativo de um eletrodo, chamado cátodo, e se propagam na forma de um feixe de partículas, ou feixe de elétrons, que são acelerados, né? Isso é genial, né, gente? Né? Isso era possível devido a quê? A uma diferença de potencial elevada, né, entre os polos no interior de um tubo que continha um gás rarefeito, e também devido ao efeito termiônico, ocasionado pelo aquecimento do metal que constitui o cátodo. Tá? Então, aí explicando, né, o princípio de funcionamento do tubo de imagem da televisão. Tá? Muito bem. Então, numa televisão com tubos de raios catódicos, o que você tem? As bobinas de direcionamento mandavam elétrons à tela de fósforo de forma ordenada horizontalmente e verticalmente através de um padrão de escaneamento, né? Então você tem lá, olha só, imagina a situação, olha, aqui eu tenho um tubo, ó, o tubo era mais ou menos assim, ó. Rapaz, eu tinha uma televisão Telefunken, cara, lá em casa, a válvula. A televisão era a válvula, pessoal, a gente ligava ela demorava para esquentar. Aí ela ia e depois esquentava. Rapaz, eu tenho vontade ainda de, sei lá, ter uma televisão dessa assim, só para enfeite, né? Me traz grandes lembranças. Eu via lá na época Spectraman, tinha uns desenhos lá,
e tudo mais. Então, o que acontece aqui? Ó, aqui, ó, eu tenho a chamada diferença de potencial. E aqui sai um feixe de elétrons. Ó. Os elétrons saem acelerados aqui. E aqui está a tela de fósforo. Né? Então, o que acontece lá? Isso é genial, né? Vem o sinal da televisão, tá? E ele vem com a mensagem de onde a imagem vai ser formada, cara. Isso é genial, a gente entender esse processo. E aí, um eletrinho que bate nesse ponto da tela vai formar, por exemplo, o quê? A íris azul da Vera Fischer, né? Que era uma musa das novelas quando eu era menino pequeno lá em Muriaé. Aí, o outro vai ser o quê? Vai ser o cabelo da Thaís Araújo. E aí vai, né? Aí você tem lá o cabelo negro da Thaís Araújo. Aí você tem, assim, essas imagens representadas pelos elétrons, entendeu? Então, olha só, tudo se baseia o quê? Nesse movimento ordenado de elétrons. Essa tela de fósforo, ela é estimulada e vai formar as imagens, né? Hoje em dia a gente fala aí de pixels, né? E aí isso é todo um processo, só que é diferente, né? Hoje você conseguiu fazer o quê? Com que uma tela ficasse o quê? Dessa finura, ou a finura de um dedo, né? Ou menos do que um dedo, né? Então você teria isso, mas antigamente era isso que acontecia. Então, olha lá, considere uma televisão de tubo de raios catódicos capaz de produzir elétrons com uma velocidade de 6 vezes 10 a sétima metros por segundo. Isso é 60 milhões de metros por segundo. E cuja distância do cátodo até a tela é de 40 centímetros, tá? Então, estou contando essa história toda para situar vocês, tá? No que é um problema. Muito bem. Pergunta na letra A. Se os elétrons são emitidos na horizontal, ou seja, eles são lançados horizontalmente com a velocidade de 60 milhões de metros por segundo, calcule o desvio vertical que esses elétrons vão sofrer devido à ação da gravidade. Então, você tem a gravidade, né? Então, qual vai ser o desvio vertical que esses caras sofrem devido à gravidade? E na letra B, ele pergunta o seguinte: qual que é a força necessária para desviar um elétron num tubo de televisão numa distância 10 centímetros na vertical? Tá? Então, aí eu quero saber que força que eu tenho que fazer para desviar esse cara, olha lá, 10 centímetros na direção vertical, para que eu possa formar a imagem, por exemplo, aqui está a tela, né? Ó, tá o tubo. Ó. Então você imagina esse bichinho sendo lançado aqui. Aqui é a linha horizontal. Eu quero o quê? Eu quero que esse cara sofra esse desvio aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Aí essa distância aqui, ó, seria o quê? A distância ó, de 10 centímetros. Qual que seria essa distância? Perdão, qual que seria a força que deve ser feita para que esse cara ele sofre um desvio de 10 centímetros na vertical? Então, essa aqui seria a distância D igual a 10 centímetros. Tá certo? Tá bom? Né? E aí, considerando que essa força é constante e uniforme que atua durante todo o percurso entre o cátodo e a tela. Tá claro o problema, gente? Vira o problema? Então é isso. Vamos passar a resolução, tá? Ó, os dados estão aqui. Ele me deu essa velocidade horizontal, que seria V0x, né? A gente lembra um pouquinho de quê? De lançamento horizontal, que nós estudamos lá na Física Geral 1, e me deu a distância horizontal que esse elétron vai estar percorrendo, que é justamente a distância entre o cátodo e a tela de fósforo, tá bom? E aí esse cara vai descrever quem? Vai descrever essa trajetória, né? E eu quero saber o quê? Qual que é o desvio vertical que ele sofre, esse desvio aqui, ó, Y, devido à ação da gravidade. Né? Lembrando aqui, ó, que aqui eu tenho a distância, ó, B, Bzinho aqui, ó, igual a 40 centímetros. Tá claro, pessoal? Sem problema? Beleza? Então vamos embora, né? Então isso aqui é um problema de quê? É um problema de lançamento horizontal, tá? Se os elétrons são emitidos na horizontal, calcula o desvio vertical devido à gravidade. Então, olha lá, vamos calcular o tempo que esse elétron leva para percorrer a distância de 40 centímetros, que aqui, ó, é 0,4 metros, né? E sob a qual ele vai estar sob a ação da gravidade, tá bom? Então vamos lá, ó. O que a gente vai ter aqui, ó, né? Eu vou ter, ó, lembra lá, ó, da definição, ó. Eu tinha lá atrás, lá, ó, no lançamento o quê? Que o alcance horizontal era igual a V0x vezes o tempo. Certo? V0x vezes o tempo. Tranquilo?
Então, olha lá, o que eu tenho aqui? Eu vou ter que o tempo que esse cara vai gastar para atravessar a distância horizontal de 40 centímetros com a velocidade de 60 milhões de metros por segundo vai ser o quê? A distância de 40 centímetros dividido pela velocidade de 60 milhões de metros por segundo. Então, isso aqui é 0,4 metros dividido por 6 vezes 10 a sétima metros por segundo, que vai dar, né, 4 vezes 10 a menos 1, né, dividido por 6 vezes 10 a sétima. Isso aqui dá o quê? Dá esse tempo aqui, né? É um lapso de tempo, né? Um tempo infinitesimal. Esse é o tempo que ele gasta. Durante esse tempo aqui, de 0,67 vezes 10 a menos 8 segundos, é que ele vai estar sob a ação da gravidade, né? E aí, o que eu vou fazer aqui, né? Esse desvio vertical que o elétron vai sofrer, devido à ação da gravidade, ele vai ser dado por quem? Vai ser dado por essa equação aqui, ó, que é a equação lá da queda livre. O movimento que ele descreve aqui, única e exclusivamente devido à gravidade, seria como se fosse uma pedra lançada horizontalmente, tá bom? Então, esse desvio vertical que ele vai sofrer, né, vai ser isso, e eu vou considerar, ó, que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, esse desvio, né, lateral que ele sofre, lembrando que a velocidade inicial dele é igual a zero, vai ser o quê? Vai ser a gravidade, 10, vezes o tempo ao quadrado, né? Aqui, ó. 0,67 vezes 10 a menos 8, ó, né? Perdão, aqui, só para, isso. 0,67 vezes 10 a menos 8 ao quadrado, dividido por 2, né? Então, isso aqui vai me dar quanto? Vai me dar um deslocamento vertical devido à gravidade, olha só, pequeniníssimo, né? 2,24 dividido por 10 elevado a 16. 2,24 vezes 10 elevado a menos 16 metros. Isso aí, bicho, é uma distância assim, né? Pequeniníssima, né? Então, isso aí é imperceptível, né? O deslocamento que ele sofre devido à gravidade. Isso quer dizer o quê? Que a gravidade não, né, não contribui em nada, praticamente, para esse deslocamento dele. Tá clara essa letra A? Certo? Então, a letra A é isso, tá? Calculamos aqui, né? É um problema mais de cinemática, né? É um problema mais de lançamento horizontal. Agora, vem a letra B. Aí entra um pouquinho da dinâmica, que é a parte da física que nós estamos estudando agora. Qual que é a força necessária para desviar um elétron num tubo de televisão nessa distância de 10 centímetros na vertical, né? Supondo que a força é constante, né, uniforme, e atua nos elétrons durante todo o percurso, entre o cátodo e a tela. Então, agora nós vamos pegar aqui, ó, né? Então, agora, ó, eu estou falando agora de um deslocamento vertical de 0,1 metros, né? Não é a gravidade que vai propiciar isso aí, né? A velocidade inicial dele na direção vertical, ela é nula, né? E eu tenho o quê? Que o tempo, né, é determinado pela velocidade horizontal. Então, o tempo é aquele mesmo tempo que a gente achou na letra A. 0,67 vezes 10 a menos 8 segundos. Então, o que acontece? Nessa situação, a aceleração que vai atuar sobre o elétron, né, para que ele se desloque 10 centímetros, ela vai ser dada por essa equação aqui, ó. Vai ser y', que é igual à aceleração, que eu vou ter que calcular, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Tá? Então, eu estou querendo o quê? Né? Daqui, o que sai daqui? Eu tenho o quê? Isolando a aceleração. A aceleração vai ser 2 vezes y', que seria esse deslocamento vertical de 10 centímetros, dividido pelo tempo ao quadrado. Quanto é que vai valer essa aceleração? Aceleração bastante grande, né? 2 vezes 0,1 metros dividido por 0,67 vezes 10 a menos 8 ao quadrado. Isso aqui vai me dar uma aceleração, olha lá, ó, bem grande, hein? 0,4455 vezes 10 a sexta metro por segundo ao quadrado. Uma aceleração enorme, né? A aceleração é muito grande. Né? Mas, na verdade, não se esqueçam, né, que eu estou falando de quê? Eu estou de elétron, né? Então, a massa do elétron ela é muito pequena. Certo? Então, achei a aceleração. O que eu vou aplicar agora? Ó? Pegando a massa do elétron, que é 9,109 vezes 10 a menos 31 quilos, né? Massinha do elétron pequeniníssima, né? Essa massa do elétron aí foi calculada lá no experimento de Morley, né? Michelson. Não, perdão, no experimento de Millikan, desculpa, Michelson e Morley fez outra coisa. No experimento de Millikan, né? Foi o Millikan que fez o experimento para determinar lá a massa, né, do elétron. Então, o que acontece aqui? O que a gente tem aqui? Ó? Sendo a massa do elétron igual a 9,109 vezes 10 a menos 31 quilogramas, a força necessária
para desviar um elétron no tubo de televisão, tá? Nessa distância vai ser quem? Vai ser dada pela segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Quanto é que vale essa força, então? Produto da massa do elétron vezes a aceleração que ele vai estar submetido para esse deslocamento vertical de 10 centímetros. Então vai ser essa força aqui, né? Que é pequena. Pequena também. Tá certo? Uma força bem pequena, né? Certo? 4,06 vezes 10 a menos 15 newtons. Tá certo? É a força que vai ser necessária para que ele possa atuar, né? Mas só que é o seguinte, né? Essa força aqui parece pequena, mas comparada ao peso do elétron, né? Ela é gigante, né? Porque o peso do elétron, quanto é que é? É a massa do elétron vezes a gravidade. Então seria 9,109 vezes 10 a menos 30 newtons, o peso do elétron. E essa força aqui, ela é enorme, né? Comparado, né? 10 a menos 30 com 10 a menos 15. Beleza? Então aí é um outro exercício, tá, gente? Você vê aí, ó, né? É o que eu sempre falo, pessoal. A leitura é uma coisa fundamental. Esse é um problema de interpretação, tá? O que eu espero de vocês sempre nesse processo de ensino remoto emergencial é que vocês não mintam para si mesmos, tá? Estudem, leiam, interpretem, tá? Certo? Adriano, Oi, diga. eu Diga. poderia comparar, porque na primeira parte do exercício falou que com a ação da gravidade ele teve um deslocamento de X lá. Pequeniníssimo, pequeniníssimo. Aí Uhum. eu poderia comparar com essa distância aí, fazendo tipo uma regra de 3. Ô, Se Camila, com a força da gravidade ele teve aquele desvio de X lá, metros, em 40 centímetros ele teria quanto de força? Eu poderia fazer essa comparação? aqui não, tá. Eu não fiz essa conta, mas vamos pensar aqui. A sua pergunta é genial. Então, para uma força, para a força da gravidade, que é o peso dele, né? Eu tive um deslocamento, aquele deslocamento pequeno. Para eu ter um deslocamento de 10 centímetros, quanto que vai ser a força? Faz essa regra de 3, tá? E depois traz para nós. Não podemos fazer aqui também. Eu não vou fazer aqui, mas aí vamos ver se vai dar esse resultado aí. Entendeu? Mas a sua pergunta é boa. Faz ela. Vamos fazer o seguinte: você vai fazer ela e na próxima aula você vai trazer ela para nós, para ver se batem os valores. Mas aqui, vamos pensar aqui, né? Olha só, é tudo diretamente proporcional? Você vê que as equações que nós usamos são as mesmas, né? Usamos a equação da queda livre, y igual a gt ao quadrado sobre 2, e agora nós usamos y' igual a t ao quadrado sobre 2, para achar quem? A aceleração. Lá no primeiro caso, nós achamos a distância. Então, como eu estou trabalhando aqui com forças, né, com leis, né, com equações que são diretamente proporcionais, força igual a massa vezes aceleração, então eu acho que vai dar certo. Dá uma olhada lá, faz aí você. A sua pergunta foi muito importante, muito legal. Faz lá e aí você na próxima aula você fala com a gente. Beleza? Beleza. Muito bom. Você não sabe como essa sua intervenção me alegra, porque a pior coisa que tem é, como eu disse, é dar aula e ninguém perguntar nada. Entendeu? Tô falando sério pra vocês, gente. Tá? Vocês ficam aí, pô, cara, aqui, ó, tá do outro lado, é muito ruim quando você tá falando, né? Teve um professor um dia desses, vocês devem ter visto, né? Que o cara entrou na sala para dar aula, não tinha nenhum aluno, vocês viram isso aí, não? Aí o cara foi e falou, não, beleza, o cara não deu aula para ninguém, gente. Então, a situação dele, você imagina, é uma situação do monólogo, né, de ter gente, mas ninguém falar nada, elevada à enésima potência, porque não tinha ninguém mesmo, né? Então é importante, cara, a gente está aí, e parabéns pela sua intervenção e por essa questão. Faz lá e depois a gente vai ver. Ó, temos aqui esse exercício agora, né? Esse exercício aqui é um exercício de estática, tá? Envolve a questão do equilíbrio, tá bom? Beleza? E aí o que acontece aqui? Nós vamos aqui interpretar esse exercício, tá? Olha lá. Ó, no sistema ao lado, o bloco de massa M está preso por fios ideais rotulados de A, B e C. Então aqui está o fio A, fio B e o fio C. Onde o segmento A é horizontal e o segmento C é vertical. Aí ele me fala que no fio B, a tensão, ou seja, a força que age no fio B é igual a 100 newtons. Ele fala para a gente considerar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e orientada para baixo, né? Então aqui eu tenho a aceleração da gravidade, aqui, ó, certo? Aí ele pergunta para nós, quanto que vale
a tensão ou tração no fio A e no fio C. Quanto é que vale o valor da tração? Qual que é o valor da massa M? E qual deveria ser o valor da massa M se a força de tensão no fio A fosse igual a 15 newtons, tá? Se a tensão no fio A fosse igual a 15 newtons. Tá bom? Beleza? Então, um probleminha aqui, nós vamos estar montando esse problema, tá? O que que eu tenho nesse sistema aqui? Olha só, é uma configuração que está em equilíbrio, tá vendo? Nós vamos considerar como equilíbrio esse ponto aqui, ó, em equilíbrio, tá? E nós vimos lá, ó, vocês vão ver lá nas aulas lá, teóricas, nas videoaulas, o quê? Que um corpo está em equilíbrio quando a força resultante sobre ele é igual a zero, tá? É igual a zero, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Olha só, dados aqui, ó, do problema. Ele me deu que a tração no fio B é igual a 100 newtons, a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E eu tenho essa conjuntura aqui, tá? Beleza? Então tá aqui, ó. Eu estou considerando que esse ponto O aqui, ó, é o ponto que está em equilíbrio, tá? Então nós vamos estar guardando isso aqui e vamos resolver. Aqui nós vamos resolver esse problema algebricamente. É um problema que a gente vai explicar, fazer ele detalhadamente, passo a passo, para a gente poder estar tendo uma compreensão melhor do problema. Vamos lá. Então, olha lá. Primeira coisa, na letra A, calcular as tensões nos fios A e C. Tá? Então, como a gente falou, o ponto O ele está em equilíbrio, ou seja, a força resultante sobre o ponto O é igual a zero. Tá? E aí eu vou fazer o quê? O diagrama de forças, ou chamado diagrama de corpo livre. Eu vou identificar todas as forças que agem sobre o ponto O. Tá? Então, sobre o ponto O, agem quem? Ó, eu vou ter aqui, ó, a tração C, tá? Aquela que age no fio C. Eu vou ter a tração A e eu tenho a tração B. Estão vendo? Sobre o corpo A. Sobre o ponto O, perdeu. Sobre o ponto O. Então, eu tenho isso aqui. Lembrando o quê? Que essa tração B, ela vai se decompor em duas componentes. A componente TBX, que é a componente horizontal da tração B, e a componente TBY, que é a componente vertical da tração B, tá? De forma que, no final, ó, eu excluo essa tração B, tá? E só considero essas quatro forças, né? Ó, TA, que se anula com TBX, TBY, que se anula com TC. Certo? Tá bom? Então, aqui, ó, o diagrama de corpo livre. E já colocando as componentes, né? Tá? Vetoriais aqui. Então, vamos lá. A tensão TB então, ó, vai ter as componentes TBX e TBY, né? Aqui, né? A gente vê lá, ó, que a gente tem aqui, ó, com TB, ó, eu tenho aqui, ó, a tração, ó, TB, né? Esse aqui o vetor TB, lembrando um pouquinho de vetores lá, ó. Aqui, ó, eu vou ter a componente TBX, certo? TBX. E vou ter aqui a componente TBY. TBY. E aqui eu tenho um ângulo, ó, interno aqui, que é o ângulo θ. Certo? Então a gente vê o quê? Que TBX é o cateto adjacente, TBY é o cateto oposto e TB é o cateto, perdão, é a hipotenusa. Né? Então ali, considerando a definição de seno e cosseno, nós já vimos isso aí lá em vetores, decomposição vetorial. TBX, o que é? É a hipotenusa vezes o cosseno de θ, TBY é a hipotenusa vezes o seno de θ. Tá bom? Definindo lá. Mas aqui, né? O que nós vamos ter aqui? Né? Nós temos que descobrir quanto é que vale quem? O seno e cosseno de θ. Então nós temos lá, ó, olha lá, aquele desenho original lá atrás, ó, lembra lá? Que ele me deu, ó, vou voltar lá, quer ver? Opa, deixa eu voltar aqui, ó, ele me deu que essa distância aqui, ó, ela vale 40 centímetros, essa aqui vale 30 centímetros. Então, de forma que eu tenho aqui, ó, um triângulo, ó, eu tenho aqui, ó, 30, 40, tá? E vou ter aqui, ó, esse cara aqui, ó, que é o comprimento, inclusive, do fio B, tá bom? Então, o que acontece aqui, ó? Eu tenho esse triângulo retângulo, tá? Certo? E aqui eu tenho o cateto adjacente valendo 30, o cateto oposto valendo 40, e aqui a hipotenusa H.
E aí, do teorema de Pitágoras, eu tenho que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto adjacente ao quadrado mais cateto oposto ao quadrado. Então, isso aqui vai me dar quanto? Vai me dar que esse Hzinho aqui vale 50. Achei, então, ó, beleza, 50. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui o seguinte, que o seno de θ vai ser o quê? O cateto oposto sobre hipotenusa, 40 sobre 50, que vai dar 0,8. E o cosseno de θ vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa, 30 sobre 50, que vai dar 0,6. Então, TBX ó, vai ser quanto? Vai ser TB, que foi dado o problema que vale 100 vezes o seno. Então, isso vai me dar o quê? 60 newtons, esse é o valor de TBX. E TBY vai ser TB vezes o cosseno, né, de θ, que vai dar 80 newtons. Beleza? Tá? Então, eu consigo aqui, ó, ter as 4 forças, ó, olha lá, ó, né? Em termos das componentes de TB, tá bom? Já reduzi para cá. Certo, pessoal? Muito bem. Né, considerando aqui, ó, esse referencial, né? Tudo que aponta para cima é positivo, tudo que aponta para a direita é positivo. Então, eu vou ter que no eixo X, a força resultante é igual a 0, porque o ponto O está em equilíbrio, tá? Então, vai ser TBX menos TA, tá? Então, TA é igual a TBX. TA vale quanto? Vale 60 newtons. E a força resultante na direção vertical, ou seja, no eixo Y, vai ser quanto? TBY menos TC, tá? Então, vou ter TC igual a TBY, TC igual a 80 newtons, tá bom? Achei, então, os valores da tensão, tração, no cabo A e no cabo B, no fio A e no fio B. Tranquilo? Letra B, ele quer saber quanto é que vale, ó, a massa M desse carinha aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Certo? Tranquilo? Vamos lá, ó. O que eu vou ter aqui, ó? Esse aqui é o esquema, então eu vou ter, ó, o diagrama de corpo livre, tá? Para o corpo de massa M, qual que é? Ó? Sobre o corpo de massa M, eu vou ter o peso dele e vou ter a tração C, que eu já calculei anteriormente, né? Então, o que a gente vai ter aqui? Olha lá, ó, a massa M ela está em equilíbrio, tá? O sistema todo está em equilíbrio, então nós vamos ter aqui, ó, que a força resultante sobre esse corpo de massa M vale quanto? Vai valer 0. Então eu vou ter o quê? Que a força resultante sobre o corpo de massa M é a tração do fio C menos o peso do corpo de massa M, que vai dar 0. Tá? Então isso aqui vai dar o quê? O peso do corpo de massa M é igual à tração C, que é igual a 80 newtons. Se esse cara é igual a 80 newtons, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que o peso é igual à massa do corpo de massa M, né, vezes a gravidade. Então eu vou ter que a massa é o peso dividido pela gravidade, 80 newtons por 10 metros por segundo ao quadrado. Esse corpo de massa M vai ter uma massa de 8 quilos. Certo, pessoal? Vocês estão aí, gente? Tranquilo? Alô? Rapaz, alguém aí? Sim, tá tranquilo. Ah, não, pois é. Tudo bom, Adriano? Beleza, porque é complicado isso aí. Eu fico aqui, agora eu tô até... tem hora que eu falo assim, pô, será que caiu a internet? Vamos embora para frente, então. Vamos ver a letra C agora. Ó. A letra C. Qual deveria ser a massa? Qual deveria ser a massa do corpo M se a tensão no segmento A, ou seja, a tração nesse fio A aqui, ela fosse igual a 15 newtons, tá? Como é que ficaria a massa do corpo M, tá? Para manter o sistema em equilíbrio, tá? Então vocês notem o quê? Que a gente calculou que esse cara aqui, ele era igual a quanto? Ó, ele era igual a 60 newtons. Concordam comigo? Alguém sabe me dizer quanto é que deve valer essa massa para esse sistema ficar em equilíbrio? Sem fazer conta nenhuma? Vocês viram lá que TA nós calculamos valia 60 newtons. Eu agora quero saber quanto que deve valer a massa desse cara aqui para que o sistema continue em equilíbrio. Só que agora a tração nesse fio não vai ser mais 60, vai ser 15 newtons. Né? E aí? Para uma tração igual a 60 newtons, a massa desse cara nós calculamos é igual a quanto? A 8 quilos. E agora, quanto é que vai valer a massa? E aí, alguém? Seria 2? Isso aí, meu pai. Quem falou isso aí? Quem falou isso? Gabriel. Gabriel, futuro prefeito de Porciúncula. É isso, meu? Muito bem, meu prezado, perfeito. Muito bem. É isso mesmo, meu prefeito de Porciúncula? Hein?
É Procíuncula mesmo, não é? Isso. Ah, garoto, tá vendo aí, ó? Aqui, ó. Qual que é o valor da massa M para tração linha no fio A igual a 15? Eu não reduzi a tração à quarta parte? A massa tem que ser reduzida à quarta parte. Então vamos lá de novo, olha lá, tá vendo, ó? Então a tração linha é igual a TB' vezes o cosseno de θ, né? Então vai ser o quê? Ó, aí eu vou fazer, aí aqui, ó, o Gabriel já matou, mas eu vou mostrar isso aqui fisicamente como é que seria. Então teria aqui, ó, que TB', então, vai valer quanto? Vai valer 25 newtons, tá vendo? Antes TB' valia quanto? Valia 100, né? Olha que coisa legal, cara. Eu reduzi a tração no fio A de 60 para 15, ou seja, reduzi a tração no fio A 4 vezes, dividi por 4, e também a tração do fio B, com essa nova conjuntura, também foi reduzida por 4. Era 100, passou a ser 25. Tá bom? Então, quanto é que vai valer TC? Que valia quanto? Valia 80. Vai valer quanto? Vai valer, ó, vai valer 20, né? Que é TB' vezes 0,8. Estão vendo aí? Tá? Então tá tranquilo, né? Eu estou mostrando aqui para vocês, ó, né? A sacada que fez ali o Gabriel no processo. Agora eu estou mostrando. Considerando que a massa M está em equilíbrio, né? Eu vou ter então, olha lá, ó, né? A força resultante sobre o corpo M continua igual a zero, só que agora eu vou ter o quê? A tração C', que vale 20, menos o peso PM', né? Então vai dar o quê? Vai dar 20 newtons. Quanto é que vai valer a massa? A massa vale exatamente 2 quilos. Tá bom? Então, um probleminha aqui só para a gente poder exercitar aí, né? Tá vendo essa relação, né? De proporcionalidade. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Vamos fazer mais um aqui, tá? Tranquilo esse exercício, gente? Tá? Ó, gente, ó, eu tô aqui... Tranquilão. Hein? Tranquilo, né? Tranquilão. Então, beleza, beleza. Eu quero isso aí, cara, que vocês participem, que vocês se esforcem e tudo mais. Vamos fazer esse cara aqui, ó. Uma esfera de massa M, ela está apoiada numa parede vertical sem atrito, conforme a figura ao lado. Tá vendo? Ó? Então tem lá uma esfera e ela está mantida numa posição por um plano inclinado, também sem atrito, que faz um ângulo θ com um plano horizontal. Ele pede para a gente calcular as reações da parede e do plano inclinado sobre a esfera, né? E aí entra aquele conceito que de reação normal de apoio. Todo o corpo apoiado sobre uma superfície, seja ela horizontal, vertical, inclinada, tá? Esse corpo recebe uma reação normal de apoio, que é chamada de normal. Né? Todo corpo apoiado sobre uma superfície recebe uma força, né, que é perpendicular à superfície, tá bom? Então vamos fazer o diagrama de forças que há sobre essa esfera aqui. Olha lá. Sobre essa esfera eu vou ter então, ó, uma reação normal de apoio N1, devida a quem? Devida a esse plano inclinado, tá vendo? E vou ter uma reação normal de apoio N2 devido a essa parede vertical. E tem um peso P. Então as forças que agem sobre essa esfera em equilíbrio é N1, né, que é a reação normal do plano sobre a esfera, N2, que é a reação normal da parede sobre a esfera, e o peso da esfera. Essas são as três forças que agem sobre ela. Tá bom? Muito bem, vamos lá. Aí, olha só, ó, essas três forças somadas, né, o que acontece aqui? Né, elas vão estar dando esse cara, vão estar colocando esse sistema em equilíbrio. Tá bom? E aí, o que vai acontecer aqui? Ó, vamos lá analisar aqui. Deixa eu pegar minha borracha aqui para a gente poder fazer aqui. Borracha ou apagador? Vamos fazer um apagador. Beleza, massa. Apagador, ó. Então, aqui, o que acontece aqui? Essa força N1, ó, ela vai ter uma componente aqui, ó. Se eu tivesse que trabalhar com... Opa, não é esse cara, não. Oxe, tem uns caras aqui. É caneta, seta, oculto, é caneta. Tem um apontador. Eu nunca usei esse apontador laser. Vamos lá. Ó, se eu tivesse que fazer aqui, o que eu teria aqui? Ó? Eu teria aqui uma componente N1x, tá vendo? Ó? Aquilo tudo que a gente viu lá, ó, de vetores. Ó, nós vamos aplicar aqui para a força, tá? Aqui, ó, eu teria essa outra força. Vou pegar aqui. Magenta, é. Ó, N1y. Tá vendo? E N1y. Essa aqui iria se decompor. De forma o quê? Que N1y ela vai se anular com peso e N1x vai se anular com N2. É isso aqui que me dá o quê? A situação de equilíbrio. Tá vendo?
Mas aí o que acontece? Se eu pegar essas três forças aqui, ó, N1, N2 e N3, eu vou formar um triângulo retângulo. Né? É a mesma coisa também. A soma, ó, de N1 com N2, tá? Perdão, né? Me dá o peso. E é a mesma coisa, N2 com peso, vai me dar N1, forma um triângulo retângulo. E aí eu posso trabalhar com essa relação aqui, olha lá. O seno de θ, quem que é? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então já achei uma relação aqui, ó. O seno do ângulo θ, que é a inclinação do plano inclinado, é a normal 2 sobre a normal 1. Tá? E o cosseno, quem que é? Olha lá, estão vendo aí, gente? Ó, é cateto adjacente P sobre a hipotenusa N1. Tá claro? Certo? Aí, ó, tá vendo? Olha lá, a gente aplicar e usar trigonometria. Tá? Aí o que vai acontecer? Ó, daqui, ó, da definição de seno, eu tenho que N2 é N1 vezes o seno de θ. Tá bom? Aí eu achei aqui a equação 1, ó, a equação 1. E vou ter aqui o quê? Que, da definição aqui, né? E vou ter aqui que N2, ó, perdão, desculpa, gente, ó. N2 é N1 vezes o seno de θ, e vou ter aqui que N1 é P sobre o cosseno de θ. Tá? Mas o peso, quem que é? É a massa da esfera vezes a gravidade. Então eu vou ter que N1 é mg sobre o cosseno de θ, equação 2. Aí o que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir esse valor de N1 a equação 1. Então, onde estava N1, eu vou jogar mg cosseno de θ. Então, eu vou ter que N2, quanto é que vale? mg cosseno de θ vezes seno de θ. Mas aqui eu tenho o quê? Que cosseno de θ vezes seno de θ, quem que é? Perdão, seno de θ sobre cosseno de θ, quem que é? Tangente. Então, eu tenho que N2 é mg tangente de θ. Estão vendo? Tá? Eu já tirei o quê? Né? Eu já tirei N1 da jogada. A massa da esfera, ela pode ser conhecida, a gravidade é conhecida, e a tangente do ângulo é conhecida. Então, cheguei no valor da normal independente de N1. E substituindo, então, olha lá, o valor, né? N1, que é mg sobre cosseno de θ. Então, a gente vai ter, ó, que a normal 1 é o mg sobre cosseno de θ, a normal 2 é mg vezes tangente de θ. Tá bom? Probleminha aí bem trivial aí, né? Tem umas sutilezinhas aqui e acolá, mas é tranquilo para a gente poder resolver. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Tá? Olha só, eu vim resolvendo aí, vocês sabem que eu gosto de resolver exercício ali e colocando fundamento, explicação. O que acontece? Vocês vão lá fazer as listas, tá? Eu quero que eu quero que vocês resolvam as listas, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem para mim as dúvidas na lista, tá bom? Certo? Depois, mais um pouquinho para frente lá, né? Eu vou disponibilizar até o gabarito dessas listas para vocês, tá bom? Mas eu quero que vocês tentem resolver, tá bom? Beleza? E aí pegar com afinco, tá? Para a gente poder aí tá vencendo esses conteúdos, tá certo? Então isso aqui é o que eu tinha para a nossa aula de hoje, tá? A gente está resolvendo esses exercícios da lista aqui, tá? Como eu falei, né? Deixa eu dar um pause aqui. Opa, deixa eu parar a gravação. Aqui, ó. Interromper a gravação.